A grande verdade sobre a Pílula Escarlate é que ela tira o homem da servidão. Ela apresenta para o homem todo o universo, toda uma realidade da qual ele simplesmente não sabia que existia. É toda uma nova perspectiva, uma forma de raciocinar e de agir da qual ele não sabia que existia. A bem verdade é que a maioria dos homens eles foram enquadrados em uma caixinha muito pequena de comportamento, que tem como princípio fundamental cumprir as expectativas das digníssimas sobre o que deve ser um homem. Então, quando você apresenta os ensinos da Escarlate, isso muda a sua perspectiva. Isso faz com que ele queira muito mais da vida. É interessante que quando a gente estuda todos os estudos de Joseph Campbell, quando a gente estuda sobre o monomito, nós percebemos que esse mito que envolve tanto o coração masculino e que todo herói precisa obrigatoriamente passar para alcançar a grandeza, ele se depara com o chamado da aventura. O chamado da aventura é justamente o momento em que ele percebe que o universo, o mundo dele, é muito maior do que aquilo que ele cresceu acreditando que fosse. Que existe muito mais a ser descoberto e muito mais a ser merecido e vencido e conquistado do que ele imaginava que teria em toda a vida. E é isso que move o herói a ser mais do que ele é. E é justamente por isso que as digníssimas simplesmente não gostam de nada envolvendo esse universo masculino da Escarlate. Porque na mentalidade delas, quando você apresenta para os homens algo melhor, você convence os homens de que eles têm merecimento de algo melhor, isso implica diretamente que ele abandone aquilo que não é tão bom. Logo, os relacionamentos em que eles estão acostumados a ter. Elas sabem que não estão dando o melhor delas e elas não querem dar mais do que elas já dão. O que elas querem é que o homem se contente com menos. Então, na mentalidade das digníssimas, quando você diz para um homem, você merece mais, você merece muito mais, isso significa que você vai apresentar para ele a possibilidade de abandoná-la e conhecer algo muito melhor na frente. E é exatamente isso que elas simplesmente não podem admitir, aceitar. E esse vídeo aqui ao lado representa muito bem isso que a gente está argumentando aqui. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e a gente vai voltar com alguns ponderamentos muito importantes sobre isso. Tudo que eu peço pro meu namorado, ele faz. Exatamente assim, tudo. Fala, Rafael, você corre aqui e lambe o chão pra mim. Ele vai correr e vai lamber o chão pra mim. Se eu tiver a 400 km aqui, fala, Rafael, estou passando mal, quero voltar pra minha casa agora. Ele me busca 400 km aqui e eu não estou zoando. E aí o Divo começou a fazer terapia e eu tava muito feliz por ele, porque eu incentivei muito ele a fazer. Você vai notar que a maioria das digníssimas incentivam muitos homens a fazerem terapias, mas isso acontece pelo seguinte: a APA, que é o órgão regulatório dos serviços de psicologia e atendimentos mentais dos Estados Unidos, que tem forte influência aqui no Brasil, mandou uma liminar determinando o seguinte: a masculinidade é uma doença da qual nós precisamos livrar os homens e os meninos. Toda a ideia de masculinidade, a ideia de ser um homem viril, é encarada hoje pela psicologia como uma doença e precisa curar os rapazes. A psicologia hoje e a prática clínica da psicologia nada mais é que uma forma de emasculação, de castração emocional dos rapazes. As digníssimas adoram a terapia porque na terapia os homens vão ser ensinados a se tornarem escravos melhores. Eles vão acabar cada vez mais com seus desejos genuinamente masculinos, com a sua vontade de dominação e de conquista, para se tornarem cada vez mais submissos a elas. Então é por isso que as digníssimas têm essa vontade tão grande de colocar o homem na terapia, porque sabe que a terapia moldar eles, não a se tornarem melhores, mas vai moldar eles a serem mais úteis para elas. Como ela está falando aqui, como ela está tão feliz dizendo de tudo que ele fazia por ela. Vamos continuar. Tava percebendo alguns pontos positivos, tipo, ele tava começando a se enxergar mais, tava aprendendo a lidar melhor com as frustrações, tal, coisa errada. Só que agora, o Divo aprendeu a falar não pra mim. Ele tá maluco? Olha aqui, psicóloga do Rafael. Falei assim, amor, liguei e falei assim, vamos no shopping que eu quero comprar um shorts. Aí ele falou assim, tá, vamos. Aí eu desliguei a chamada, ele pegou e mandou. Na verdade, não vamos, porque eu tenho que estudar, então você pode ir, depois eu te busco. Falei, o quê? Mas eu falei... Notem, para você ver como a concepção de relacionamentos hoje, para as digníssimas, é tudo aquilo que apenas atende às necessidades dela, ainda que destrua parte da vida dos homens. Por exemplo, é extremamente justo que um cara fale assim, olha, eu não vou poder ir porque eu preciso ficar estudando, eu preciso me dedicar aos estudos, eu preciso ser alguém melhor na minha vida. Desenvolvimento pessoal. Só que isso aí incomoda. O quê? Você vai deixar de fazer o que eu quero para estudar?
Você vai deixar de fazer o que eu quero para você tentar buscar o seu sonho? Nada disso. Para uma digníssima, o sonho do homem deve ser tão somente servi-la e atendê-la naquilo que ela quer. Isso não é amor. Isso aí é tentar se autorrealizar utilizando outra pessoa no processo. Porque quem ama de verdade está interessado no desenvolvimento do outro em todas as suas potencialidades. Se eu estou disposto a te prejudicar para que você faça algo meramente comum para mim, e isso pode comprometer o seu futuro e o seu desenvolvimento e os seus sonhos, eu não te amo. Eu apenas estou te usando para alcançar aquilo que eu quero. Mas antes de continuarmos, vamos falar um pouquinho sobre os membros aqui do canal. Então, se tornando membro aqui do canal, você vai ter uma série de vantagens que vai te colocar em uma posição acima de todos os outros. Por exemplo, todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos já estão disponíveis para os membros do canal. A partir do membro nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram que já conta com mais de 10 mil pessoas. Lá você vai ter um lugar para falar exatamente tudo o que você quer com pessoas com pensamento alinhado com o seu. Vão ser pessoas que estão dispostas a te acolher, a te ouvir, a te direcionar naquilo que tudo que você precisa. Nós temos um conteúdo diário lá, onde nós colocamos estudos, nós colocamos várias referências, indicações de livros. É um conteúdo voltado para o desenvolvimento masculino, para que você entenda a sua psicologia e a psicologia das digníssimas. Membros a partir do nível 3 têm acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais 150 aulas, mais 150 e-books, onde nós nos aprofundamos muito sobre os temas tratados aqui. Mas nós fazemos tudo isso com uma didática muito fácil de assimilação. Então você vai conseguir pegar com muita facilidade tudo aquilo que a gente está trabalhando lá. Nós temos aulas para homens e para as digníssimas. Tanto que eu tenho professores convidados e professoras também. Mas é importante que você assista essas aulas das digníssimas para que você entenda como a mentalidade delas se forma, como a mentalidade delas se desenvolve, aquilo que elas querem, como elas pensam. Isso vai te ajudar a nunca ser enganado por nenhuma delas. Então, nós temos na comunidade, né, nessa plataforma de membros, a partir do nível 2 e 3, o melhor ambiente para desenvolvimento pessoal dos homens. Esteja lá conosco e se tornando membro você vai estar nos ajudando bastante a enfrentar todo o assédio jurídico que a gente passa, como vocês sabem que a gente enfrenta. Mas vamos voltar para o assunto do vídeo e espero vocês lá. Um dos maiores problemas que eu consigo identificar hoje é que, por causa da ausência paterna, os homens aprendem de uma forma feminina e não masculina. Como eles só têm a referência de mãe dentro da casa e a única referência de amor é esse amor materno que eles têm, os homens hoje não sabem amar como homens de verdade. Eles tentam amar como se digníssimas eles fossem. Servir é uma forma, uma linguagem de amor das digníssimas, não dos homens. O homem ama de um jeito viril e masculino. O amor do homem se dá muito mais fisicamente do que verbalmente ou ficar servindo a pessoa. O homem precisa entender uma coisa muito importante. Ele só vai conseguir fazer com que o amor da digníssima se desenvolva se ele aprender a ser servido por ela e dar a oportunidade dela de servir. Mas existe uma ansiedade tão grande no coração masculino hoje, uma vontade tão grande de amar, e isso é totalmente compreensível, porque os homens eles crescem desde a infância sendo amados corretamente. O homem ele cresce hoje, principalmente por causa dos pais, pela ausência do pai, na verdade, de que o homem, para se desenvolver, ele tem que sofrer, ele tem que aguentar as situações ruins da vida. Até certo ponto isso é verdade, mas ele deve fazer isso em ambientes controlados, onde ele possa se sentir seguro em sua infância. Mas as mães não conseguem ter essa concepção. As mães acreditam que a forma que vão ensinar o filho a ser homem é fazê-los passar por humilhações, por privações, por dificuldades. É assim que elas vão masculinizar. E elas não estão masculinizando, elas estão revoltando. Ou então, isso pode levar a um outro extremo, ou a revolta ou a submissão. E a submissão é a pior coisa que tem, porque o homem tenta, na sua vida adulta, quando ele estiver se relacionando, suprir a carência que ele tem. Ele entende que tem um vazio no coração dele e ele pensa, eu vou fazer diferente com a digníssima que estiver comigo. Se eu não recebi amor, eu vou dar para ela todo amor que me foi negado. E ele se torna submisso às vontades dela, sempre fazendo exatamente tudo aquilo que ela quer e requer dele. Isso é extremamente problemático, porque se você acostuma a pessoa a sempre fazer a vontade dela e a nunca dizer não, você acaba determinando no coração dela que a sua obrigação é sempre cumprir a vontade dela. Então, quando chega um momento que você fala, olha, eu não vou poder fazer isso, então, olha, isso não quero fazer. A pessoa se espanta, se revolta, fala, como assim você não vai fazer? Você vai ter que fazer sim. E isso gera todo o problema que nós temos hoje. Mas vamos continuar assistindo aqui o vídeo.
Beleza, não, tá tudo bem, tem compromisso. Aí agora ele mandou assim, na verdade nenhum nem outro. Você pode ir e volta. Não vai dar pra eu nem te levar, nem te buscar, nem passear com você no shopping. No pré-feriado. Gente, quem ensinou esse moleque a falar não, por favor, desensine. Deixa eu falar uma coisa muito interessante que eu tive com um aluno meu de mentoria. Esse meu aluno era recém-casado, recém-pai, e o que ele estava fazendo? Ele tinha um emprego muito cansativo. Quando o filho dele acordava no meio da noite para querer mamar, ele tinha visto no Instagram um vídeo de um cara que acordava no meio da noite junto com a esposa. O cara ficava sentado para a esposa ficar dando de mamar no meio da madrugada, sendo que ele tinha que trabalhar no dia seguinte, sentado, encostado nas costas dele, e ficava sentado lá. O homem hoje imagina que amar signifique impedir que a digníssima se sacrifique em qualquer coisa, até nas coisas que são obrigações dela. Mas isso não é amor. Você está impedindo que essa pessoa se desenvolva também. Você precisa permitir que essa pessoa se sacrifique nas coisas que são obrigações dela. A sua função como homem não é colocar a digníssima numa redoma onde ela nunca mais vai passar nenhum tipo de tristeza ou provação. Não. Ela precisa passar por tristezas e provações dentro do universo dela com uma forma dela também se desenvolver e não se tornar uma dependente patológica sobre a sua vida. Ela tem que entender que são pessoas diferentes vivendo histórias diferentes, que vão caminhar juntas, mas que não têm essa dependência patológica uma da outra. E esse, em essência, é o problema das terapias de hoje. Por quê? O que os estudos comprovam hoje? Que a terapia não funciona nos homens e é muito ruim porque a terapia favorece a ruminação. Você pedir para um cara falar assim, fala sobre os seus problemas, fala sobre aquilo que te aflige. Você faz ele relembrar de tudo que é ruim e a ruminação, isso que nós chamamos de ruminação, esse fenômeno de relembrar coisas ruins, e isso causa dois caminhos. Ou ele vai ter uma raiva descontrolada, ou ele vai aprender um autocontrole extremo para se controlar. Só que esse autocontrole extremo, nós temos estudos que comprovam isso, levam à submissão de pensamento. Então ele não se torna autocontrolado, não se torna um homem controlado, ele se torna um homem submisso que sempre engole tudo que ele tem a dizer com uma forma de nunca expressar a raiva dele, porque ele não quer incomodar ninguém, ele não quer entristecer as pessoas. E esse é o grande problema. Mas vamos voltar a assistir aqui. Que é isso? Tá querendo ter vontade própria? Como assim? Me acostuma por 2 anos, fazendo tudo que eu quero, me mima tanto que eu nem sei me mimar sozinha. Aí agora quer tirar o doce da criança? Exatamente isso, causa indignação, porque ela pensa, como assim não está fazendo mais a minha vontade? Como assim ele está tentando ter uma vida que esteja livre da submissão que eu estava tão conformada e tão confortável em ter? E é exatamente por isso que as digníssimas têm tanta raiva da Red, porque a Red vai abrir os seus olhos para uma grande verdade. Você nasceu para ser submisso a ninguém. Você não nasceu na sua vida para obedecer a ninguém. Você é um homem, você é muito mais do que ser útil. Você nasceu para prosperar em seus caminhos e se tornar tudo aquilo que você sempre quis ser. Você não é uma ferramenta da qual a sociedade usa para alcançar os seus objetivos. Você é um homem. E como tal, você tem o direito de não servir a ninguém. Você tem o direito de ser servido. Sempre foi assim e deve voltar a ser assim. Esse vídeo representa muito bem uma coisa aqui. Homem, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém está preocupado com o seu futuro. As pessoas preferem tirar você do seu desenvolvimento e do seu caminho para a grandeza, impedir que você estude, se dedique àquilo que vai mudar a sua vida e vai te dar plena realização, para que você faça meramente de vontade dela de levar para passear, de pegar do passeio. Você percebe ver que existe uma clara diferença de peso aqui, que estudar é muito mais importante do que fazer a vontade de simplesmente pegar alguém para levar para passear ou pegar alguém de um passeio que esteja tendo. O mais importante é o seu desenvolvimento pessoal. Um homem não precisa de relacionamentos para ser feliz. Relacionamentos amorosos, estou dizendo. Ele não precisa de relacionamentos amorosos. O que ele precisa é alcançar os seus propósitos, é ter suas vitórias, suas conquistas. É isso que vai dar satisfação para que ele tenha orgulho de ser quem ele é. Não é ser submisso. Você não precisa de relacionamentos para ser feliz. Você não precisa ficar servindo a ninguém. Você precisa ser um homem. É isso que você precisa na sua vida.
Eu lembro de uma namoradinha que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos anos, e nós éramos evangélicos naquela época, e eu ia muito numa igreja de Assembleia de Deus. Na Assembleia existe o que nós chamamos de revelação. Hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Respeito quem pensa ainda dessa forma, mas eu penso diferente hoje em dia. Tá? Então existia toda aquela ideia da revelação, que é quando seria o Deus falaria por meio de um de seus pastores, seus servos, seus profetas, e faria uma grande verdade na sua vida que você precisaria se corrigir ou que você precisaria ajeitar seu rumo para segui-la. E essa namoradinha que eu tinha, a gente não tinha um bom relacionamento e ela não gostava. Ela nunca gostou que eu fosse para a Assembleia de Deus. Ela queria que eu ficasse na igreja dela. E ela é extremamente implicante com eu ir para essa igreja, apesar de eu me sentir bem lá. E um dia ela me confessou porque ela falou assim: Felipe, eu tenho medo de que alguém tenha uma revelação na igreja e fale que você tem que acabar comigo. Aí eu, na época, eu falei: mas por que você acha que alguém vai falar isso? Por que você acha que vai falar? Não sei o que. Hoje em dia eu entendo. É porque aquele relacionamento era muito ruim. E ela tinha medo que alguém chegasse pra mim e falasse: olha, existe algo muito melhor na sua vida e você não precisa se submeter a isso. Eu já fui um biqueinho, vocês sabem disso. Com 20 anos, eu era um menino bobo, eu servia as digníssimas, eu era um cara muito bobo. Eu precisei passar por muita coisa na minha vida para aprender a ser um homem que eu sempre quis ser. Então, ela tinha esse medo, né, de que alguém chegasse e falasse: olha, existe algo muito melhor para você, você não precisa se submeter a esse relacionamento. Consegue entender a essência disso? Ela não estava com medo não era do nosso relacionamento meramente acabar. Ela estava com medo de alguém me falar que eu poderia ter algo melhor. Ela preferia me manter naquela ignorância, servindo ela, do que encontrar algo que me tornasse muito mais feliz. Ela, em momento algum, ela se relacionava comigo para que eu encontrasse a felicidade e a realização. Ela se relacionava comigo para se aproveitar de mim. Percebe? Por isso ela não queria que eu fosse para aquela igreja, com medo de alguém me falar isso. E é isso que vai acontecer em 99% dos casos. As digníssimas não querem seu crescimento. Elas preferem manter você lá embaixo, desde que estar lá embaixo supra as necessidades dela. Tenha muito cuidado. Sou Felipe Chaves, mandei esse vídeo para o maior número de pessoas. Tamo junto, pessoal.